Nesse trimestre nós vamos estudar os livros de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Esses livros contam um pouco da história do povo de Israel, dos reinados, das autoridades que Deus levantou e permitiu que reinassem à frente de Israel. Alguns profetas também são descritos nesses livros. Era uma época que reis e profetas eram usados por Deus, às vezes os reis, às vezes de forma positiva, às vezes até de forma negativa para impor castigo sobre o povo, né? Lembrando direitinho da história de Israel, Abraão recebe a promessa deles, Deus fazer surgir uma grande nação. Abraão tem Isaac e Jacó, Jacó com seus 12 filhos, tem José, o filho vendido como escravo pelos irmãos, o pai não sabe. Aí vem a questão da fome, e aí os irmãos têm que buscar comida no Egito, encontram com José, e José, depois como se diz, descontar um pouquinho, né, do que ele tinha passado ali, dando um susto nos seus irmãos, José então acolhe a sua família, eles ficam no Egito, mudam os reis, o povo acaba escravizado, e depois de 400 anos no Egito, Deus levanta Moisés para retirá-los do Egito. Em 40 anos, logo depois eles iam entrar na Terra Prometida, mas por causa do pecado ficaram 40 anos no deserto. Aí Moisés não entra na Terra Prometida, vem Josué, não é isso? Josué conquista a Terra Prometida, ocupa a Terra Prometida. Passado Josué vem uma fase de juízes, era um estado teocrático, era Deus que falava e Deus que coordenava, Deus que governava, melhor dizendo, o povo, e tinha os juízes para julgar as questões no meio do povo. E o povo pede a Deus por um rei, né? 1 Samuel 12, de 12 a 14, que é nosso texto básico, não é o texto que está ali na lição. Houve uma errata já publicada pela Convenção Batista Brasileira, foi publicada a primeira Convenção Batista Brasileira, não, Convenção Batista Fluminense, foi publicado ali que o texto não é 1 Crônicas 12, de 13 a 14, mas sim 1 Samuel 12, de 12 a 14. E o texto diz assim: vendo nós Anaás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Então Israel já tinha um rei, que era o próprio Deus. Mas Israel queria um rei visível, queria uma monarquia visível, e ele pede então, de forma a rejeitar Deus, Israel pede um rei terreno. E aqui Samuel está dizendo, então dissestes para mim, né, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste. Está dizendo assim, está reclamando do rei? Está reclamando do rei? Foram vocês mesmos que escolheram. Vocês mesmos que pediram. Eis aí o rei que elegestes e que pedistes. Eis que o Senhor vos deu um rei. Você não queria um rei? Toma um rei. Agora, aguenta. Aguenta todas as consequências que essa sua escolha trouxe. E se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhes atenderdes a vós, não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, será bem. O fato é que a gente olha o livro de Reis, livro de Crônicas, e muitas vezes há a expressão assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Muitos foram os reis que pecaram diante de Deus, que fizeram alianças com os povos a quem Deus disse que não era para fazer. Por que não podia fazer aliança? Porque no meio da aliança via a sua cultura, e na sua cultura vinha o culto aos seus ídolos. E Deus não admite outro Deus
junto dele, não admite outra coisa, que outra coisa ocupe o nosso coração que não seja o próprio Deus. E essas alianças a Baal e outros deuses que aparecem escritos ali na Bíblia, alianças com povos e cultuando a deuses desses povos e fazendo com que a idolatria crescesse, essas coisas vêm a prejudicar, vêm fazer Deus castigar o povo. E tem várias vezes a frase assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esses livros são livros, como eu disse, históricos. Eles contam a história de Israel, mas essa história nos traz muitas lições importantes para a nossa vida. Se tem uma coisa que a gente não tem o direito de fazer, é errar da mesma forma. Se o povo de Deus errou no passado fazendo coisas que eram más, ruins aos olhos de Deus, eu e você temos obrigação de aprender essas coisas e não fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então precisamos tirar desses livros e dessas histórias lições para as nossas vidas práticas. A nossa revista, as próximas 12 lições, estão divididas em 4 sessões, 4 partes. Na primeira, vai falar um pouquinho sobre a monarquia unida. Então, logo que Israel foi dividido em tribos e resolveram ter um rei, era um rei só sobre todas as tribos. Era a parte que a gente chama de monarquia unida. Logo depois, tem o reino dividido, né? Lembra que tem o reino do norte, o reino do sul, Israel e Judá, né? Eles se dividem, eles brigam, eles têm uma treta ali sensacional, né? Homérica, e divide o reino do norte com o reino do sul. Claro que nenhum reino dividido subsiste, né? E isso não foi bom para Israel. A terceira parte fala um pouquinho do ministério profético, de alguns profetas que estiveram nessas épocas aí profetizando e falando aos reis o que eles estavam fazendo que não era bom aos olhos de Deus. E na quarta parte fala da queda de Jerusalém, né? Essa queda de Jerusalém refere-se ao domínio babilônico, né? Jerusalém, o reino norte, é levado cativo para o reino babilônico, e essa quarta parte vai até a volta do exílio babilônico, de forma que esses livros cobrem uma boa parte ali da história do povo. A gente vai ver que é em torno de 400 anos de história, dando um bom panorama de tudo o que aconteceu. Não são livros de história como aqueles livros de história que a gente espera ver nos nossos bancos escolares, né? O historiador, de forma geral, ele deveria ou deve contar a história de forma isenta, ou seja, sem emitir uma opinião. Esses livros de história aqui são livros escritos para mostrar aquilo que esses reis fizeram que era bom ou mal aos olhos de Deus, que foi aprovado por Deus ou que foi reprovado por Deus. É por isso que deles nós tiramos histórias para a nossa vida, exemplos para as nossas vidas. Sobretudo, o exemplo do que aquelas pessoas erraram e que a gente não pode errar. O pior é que a gente comete os mesmos erros de novo, porque o ser humano continua sendo o ser humano. As características do ser humano daquela época continuam sendo as características do ser humano da nossa época, e por isso nós continuamos e nós sempre erramos, ok? Mas estamos avisados. Temos esses exemplos aqui e a gente precisa aprender com esses exemplos. Bom, essa é a lição número 1
da revista Palavra e Vida, edição número 77. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, clicar e baixar a revista em PDF. Ela existe também em papel, eu ainda não recebi, mas receberei, né? E você pode acompanhar os estudos aqui através deste PDF. Esta revista tem por tema os reis e os profetas de Israel. Como eu já disse, vamos estudar os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e ela foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Nossa primeira lição tem por título, por tema, Haverá sobre nós um rei. É a lição número 1. E o nosso texto básico, como eu já disse, é 1 Samuel 12, de 12 a 14. Então, vamos ver alguns aspectos a respeito desses livros. Essa lição de hoje, na realidade, vai dar um panorama geral e vai falar um pouco sobre o contexto desses livros para a gente entender do que se trata, né? Sempre que a gente estuda um livro da Bíblia, o primeiro tópico fala aqui os autores e data dos livros dos reis e das crônicas. Sempre que a gente estuda um livro da Bíblia, é importante saber alguns aspectos sobre aquele livro, que tipo de redação que tipo de literatura quem escreveu, né, quem foi o autor. Não, mas os livros da Bíblia foram escritos por Deus, eram escritos por homens inspirados por Deus, só que mesmo sendo inspirados, mandados por Deus para escrever, havia uma situação em que delimita aquilo ali, né? Como era o tempo, o que estava acontecendo no plano político, no plano social, como estava o mundo daquela época. Porque o ser humano, sujeito a pressões diferentes, fala coisas diferentes. E os textos bíblicos vêm de encontro a estas situações. Então é importante a gente conhecer o ambiente em que tudo está acontecendo, para que a gente entenda qual era o objetivo daquilo ali. Bom, com relação aos livros dos reis e de crônicas, né, a gente vai ver aqui que os autores não são muito bem conhecidos, né? A gente não tem muita certeza de quem escreveu esses livros. Quando um autor de um livro bíblico não escreve ali, eu fulano escrevi este livro, ou escrevi esta carta, escrevi esse testamento, escrevi essa epístola, quando o autor não descreve, não fala explicitamente quem a gente acaba tendo algumas dúvidas a respeito destes textos. Não dúvidas de credibilidade, eles são textos que passaram por um processo de canonização, ou seja, um processo de entender que aquilo é ou não é palavra de Deus. São textos autoritativos, eles têm a autoridade da palavra de Deus, reconhecido desde os israelenses, desde o povo de Israel mais antigo, né? Para você entender a Bíblia do povo de Israel, a Bíblia de Israel do primeiro século já era todo o Velho Testamento do jeito que nós conhecemos, ok? Já havia sido passado por um processo de tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, e esse conjunto de livros do nosso Velho Testamento já era entendido para Israel naquele tempo como a Bíblia deles, ok? Bom, então a gente precisa entender contexto histórico, quais eram os propósitos de Deus e do autor ali, qual é o propósito de Deus de inspirar o autor de escrever essas coisas, em que época eles estavam, o que estava acontecendo no mundo nessa época, ok? Para que a gente possa entender estas questões e aplicar às nossas vidas. Então vamos lá. 1ª e 2ª Reis. 1ª e 2ª Reis parece intuitivamente, ou seja, se você olhar o final do livro de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis continua a contar as histórias
que iniciaram em 1ª e 2ª Samuel. Né? O livro de 1ª Reis começa com o final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Ou seja, o final do livro de Samuel, que fala ali do final do reinado de Salomão, né, emenda-se, ele tem uma continuidade no livro de 1ª Reis com o início do reinado de Davi. Dá até a impressão de quem escreveu 1ª e 2ª Samuel também escreveu 1ª e 2ª Reis. Se eu juntar os dois livros num só, parece ser um livro só. Essas coisas às vezes acontecem na Bíblia. Se você pegar o livro de Lucas e o livro de Atos, há uma teoria que diz que o mesmo autor escreveu os dois textos. Um seria continuação do outro, porque se encaixa muito bem no contexto, na linha temporal, na linha de fatos, eles vêm narrando um atrás do outro ali. Então, uma teoria, uma ideia é que esses dois livros, 1º e 2º Samuel, 1ª e 2ª Reis, seriam um livro único, né? E esse livro único, desde a história de Samuel, que foi o último juiz, né? Samuel foi o último juiz de Israel e foi o camarada que, por demanda do povo de Israel, organizou a monarquia. Então, se eu juntar esses dois livros, eu conto desde o final dos Juízes, o início da monarquia, até a queda de Jerusalém, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, que significa o quê? O fim dos reis de Israel. Tá certo? Então, é um contexto, é uma ideia que isso fosse alguma coisa. Mas uma pessoa só escreveu. Pois é, uma pessoa só escreveu tem um pequeno problema, porque esse período todo do 1º livro de Samuel até o final do 2º livro dos Reis são 400 anos de história. Não deve ter tido alguém que tenha vivido 400 anos para escrever essa história toda, viver e escrever essa história toda. Então alguém, na realidade, em algum momento, compilou todos esses episódios em um único livro. Como que ele compilou? Ele recebeu o escrito? Não sei, não temos informação. Ele pode ter recebido anotações e escritos e compilou como um texto só. Ele pode ter recebido tradições orais, que era um costume antigo de Israel. Então, o povo no deserto conhecia a lei como? Ouvindo, repetindo e decorando. Ouvindo, repetindo e decorando o tempo todo, o povo precisava conhecer a lei e é assim que ele fazia. Então, tinha uma tradição oral, tá certo? E desse modo, então, é provável que alguém tenha recebido todo esse material, né, todas essas anotações, e tenha organizado todo esse texto. Há uma estimativa que esse livro tenha sido escrito próximo da queda de Jerusalém em 586 a.C., 586 anos antes de Cristo. Como esses livros vêm do povo de Israel, a tradição judaica atribui esses livros ao profeta Jeremias. Você vai ver que Jeremias e Esdras estão ali naquela coisa da reconstrução da Babilônia, de Jerusalém, misericórdia, da reconstrução de Jerusalém, né? Saídos lá da região da Babilônia, com autorização para reconstruir os muros, o templo e reerguer a vida da cidade. Então, é possível que tenha sido Jeremias um desses autores, ou esse autor. Uma outra teoria atribui a Esdras. Jeremias e Esdras aparecem ali nesse momento da reconstrução dos muros. Outra teoria ainda fala de Isaías, e uma quarta teoria diz que pode ter sido alguém desconhecido, mas que estava cativo, que fora cativo para a Babilônia. Foi para a Babilônia cativo e ali organizou todas essas narrativas. Então, 4 teorias: Jeremias, ou Esdras, ou Isaías, ou algum desconhecido que viveu cativo na Babilônia. Veja que
não se tem uma certeza de quem escreveu. Sabe-se que foi escrito nessa época, de alguma forma compilando todas essas informações. Isso é o livro de Reis. E o livro de Crônicas, né? Também narra ali até o édito do rei da Síria. Segundo a Crônicas 36, versículos 22 e 23, que são os dois últimos versículos do livro, fala lá: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, né? Pérsia tomou a Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. A gente não é o caso comentar agora, mas rapidamente essa era a política ali da Pérsia, que cada povo tivesse o seu Deus e fizesse as suas coisas, né? Mas que continuasse sob um domínio indireto. Então, esse é o final do livro de Crônicas, o edito de Ciro, o édito de Ciro. Aprendi a palavra errada quando criança, de vez em quando eu falo errado. Édito é um decreto, né? É o édito de Ciro, dizendo que era para o povo voltar, poderia voltar, autorizando o povo voltar para reconstruir o templo, ok? Então, esse é o final do livro de Crônicas. Então a tradição judaica atribui a Esdras como o autor ou o compilador desses dois livros de Crônicas, e ele teria sido escrito provavelmente entre 450 e 435 anos antes de Cristo, tá certo? Então essa seria mais ou menos a época. Então veja que Esdras suspeito de escrever crônicas, Esdras, Jeremias, Isaías ou algum desconhecido suspeito de escrever o livro de 1ª e 2ª Reis. Então, alguns daqueles ali, algum desses profetas escreveu naquela época, ok? Segundo tópico da nossa lição fala da estrutura dos livros. Então, como narram esses livros, como eles estão estruturados. Tem muitas semelhanças entre o livro de Reis e o livro de Crônicas. Alguns livros da Bíblia você lê, e quando você lê o outro livro você acha que está repetindo a história, e de fato às vezes está repetindo, mas tem algumas, não sutilezas, algumas coisas que distinguem um livro do outro. A abordagem, o foco, o jeito. Então, se você vai ler os 4 evangelhos, parece que você está repetindo a história. Mas se você ler mais atentamente, vai ver que um tinha um objetivo de mostrar os milagres de Jesus, João tinha o objetivo de mostrar a divindade de Jesus, Mateus tinha o objetivo ali de mostrar toda a genealogia e provar cientificamente ou de alguma forma ali que Jesus era o Messias. Enfim, tem focos um pouco diferentes. Bom, as distinções então entre os livros de Reis e Crônicas, o nosso autor aqui coloca 4 distinções. A primeira delas é que no livro de Reis muitos aspectos políticos no reinado de Salomão e nos reinos divididos são sobressaídos, são, como se diz, meu pai, são ressaltados, são aspectos ressaltados, ok? Aspectos políticos. Por quê? Porque eram decisões que os reis poderosos estavam à frente, às vezes prejudicavam o povo, às vezes levavam o povo todo para o lado errado, né? Levava todo o povo a ser idólatra, às vezes, aí derrubou os altares e reconstruiu o templo, reconstruiu a casa de Deus, reconstruiu isso, ou seja, o rei trazendo o povo de volta a Deus, não a Deus, né? Mas mostrando que Deus deveria ser o único rei sobre Israel. A segunda distinção, e fala que nos livros de Reis, sobretudo, tem ali falando sobre
o ministério dos profetas Eliseu e Elias. Elias e Eliseu, para falar na ordem, ok? Então, no livro de Reis, fala sobre esses dois profetas. São dois profetas que não escreveram os seus livros proféticos, então eles são narrados dentro do livro de Reis. A terceira distinção é uma história detalhada dos reis da tribo do norte, ou seja, de Israel, ok? A tribo de Israel Jesus vem da tribo de Israel, da tribo de Davi, né? Então há esse interesse de manter detalhamentos sobre essa história, ok? Ele falou aqui algumas distinções, não falou que era 4, tá certo? Então são 3 distinções. A primeira, aspectos políticos descritos no livro de Reis. A segunda, Elias e Eliseu, descrito nos livros de Reis. E a terceira é o relato detalhado dos reinos, das tribos do Reino do Norte. O livro de Crônicas parece até ser uma repetição de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. No entanto, o objetivo é evidenciar a casa de Davi como dinastia escolhida por Deus para governar o seu povo, porque Jesus é da raiz de Davi. Não esqueça isso, tá certo? Então, quando tem esta ênfase toda, é porque ele quer estar construindo, Deus está construindo, porque naquela época sabia-se que seria, né? O leão da raiz de Davi. Mas Deus está tendo um cuidado com a história de registrar tudo para que depois, quando Cristo vem, aquilo ali ser constatado. E o livro de Crônicas ele pode ser dividido em 4 partes ou 4 sessões. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 10 de 1 Crônicas, em que uma linha genealógica bem detalhada desde Adão até Davi é descrita. Para os israelitas, como havia a promessa a Abraão, as linhas genealógicas eram informações extremamente importantes para manter a sua origem, para manter a linhagem e a situação de escolha de Deus sobre este povo. A segunda sessão, que vai do capítulo 11 até o final do primeiro livro de Crônicas, fala sobre o final do reinado de Saul até o final do reinado de Davi. É a segunda parte. A terceira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 9 de 2 Crônicas. E essa parte narra sobre o reinado de Salomão. E a quarta parte, que vai do capítulo 10 até o final do livro, fala do reino dividido, a queda de Jerusalém e o retorno do exílio. A queda de Jerusalém, entenda-se, o povo indo para o cativeiro, né? E até o final para o retorno do exílio. Então veja que é um apanhado histórico dos 2 livros. Parece ser repetição, mas a gente lê num livro e lê no outro. Se você for ver, por exemplo, Esdras e Jeremias, os 2 têm algumas coisas em comuns, porque os 2 escreveram seus livros no mesmo momento, no momento da reconstrução dos muros de Israel. Ok? Bom, tá, e daí é o nosso item 3 da nossa lição. O que podemos aprender nos livros dos reis e nos livros das crônicas? Que lições eu posso tirar para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, né? Tem várias lições, vários exemplos bons e exemplos ruins. E quando a gente vê um exemplo ruim, a gente precisa olhar aquilo com cuidado para que a gente não caia no mesmo erro, né? Primeiras lições, o primeiro tipo de lições que a gente pode tirar desses livros
é esse, é a quantidade significativa de exemplos, né, de erros e acertos. Veja, sempre que a gente lê um livro de história, ou que alguém registra uma história, e essa história é contada, e a gente tem que aprender sobre essa história, a gente precisa saber o que aconteceu no passado, né? Particularmente não gosto muito da área de humanas, não é que eu não gosto, sou antipático a ela, não tenho uma afinidade muito grande com a área de humanas, eu sou mais da área de exatas, eu sou engenheiro, então eu gosto de matemática, física, as ciências exatas, mas a gente é obrigado a estudar desde criança a história do Brasil, história da sociedade, história da Europa, Primeira e Segunda Guerra Mundial e várias outras narrativas históricas. E pelo menos quando eu era criança, faz bastante tempo, a gente acabava tendo que decorar uma série de fatos históricos e a gente não conseguia ter uma ideia crítica daquilo que tinha acontecido. Hoje, creio que já está um pouco diferente. Eu vejo os meus filhos estudando história e até geografia de uma forma um pouco mais crítica, né? História e geografia com política e economia, né? A gente olhar para uma guerra e entender qual é a disputa que estava acontecendo, por que um povo foi contra o outro e entrou numa guerra, numa disputa de terreno, numa disputa de poder, se for poder econômico, enfim. É por conta da história que a gente aprende, por exemplo, que no passado uma nação colonizava a outra para extrair recursos naturais, riquezas para vender. E que a gente aprende hoje que não tem mais, quer dizer, tem alguma colonização ainda da África, ali na Ásia, ainda tem alguma coisa de colonização, ainda tem países ainda sujeitos a outros países, mas um jeito preferível hoje de colonizar é o político-econômico sociocultural, ou seja, uma nação que vende seus produtos para outra, que compra essa nação, entre aspas, colonizada, compra essa cultura, compra todas essas ideias e faz coisas iguais. Por quê? Porque o outro faz, eu vou fazer também. Infelizmente no Brasil a gente tem um pouco disso, né? Quando a gente vê um filme que não é de origem americana, a gente já começa olhando de cara torta. Hoje está um pouco mais popularizado. Hoje a gente começa a ver filmes de outros países, filmes indianos, filmes europeus, e até que a gente aceita com uma certa tranquilidade. Mas no passado era muito estranho ver um filme que não fosse americano. Por quê? Porque a gente já comprava essa cultura pronta e era desse jeito. Mas veja que essa parte de história traz pra gente o quê? Traz toda aqueles fatos e ocorridos naquela época, para que a gente aprenda com o que aconteceu no passado, a gente aprenda com os erros do passado, a gente aprenda com os acertos do passado e possa repetir os acertos e evitar os erros. Quando a gente está falando da nossa vida cristã, a gente precisa saber o que aquelas pessoas erraram no passado, no mínimo para a gente errar diferente. Né? Se eu sei que certa coisa, determinada coisa é errada, eu erro, porque eu sou humano, vou errar. Mas eu preferivelmente vou errar de forma diferente. Vou pecar de forma diferente. Vou evitar cometer o mesmo erro, ok? Então, no passado, nós podemos obter uma sabedoria para aplicar no nosso presente. No segundo lugar, uma segunda lição que podemos tirar de tudo isso são os princípios para uma vida excelente. Você vai ver ali vários reis, alguns que fizeram o que era bom aos olhos de Deus, outros que fizeram o que era mal, e como a gente vê a descrição de reis e líderes sendo citados ali ao longo da história, a gente consegue tirar princípios de liderança muito bons e contra-exemplos, exemplos de liderança ruins, os quais a gente pode copiar e evitar da mesma forma, ok? Veja que a gente tem por aí uma série de ditados populares
uma série de histórias, de narrativas, de ilustrações, que se a gente for olhar direitinho, aquela ilustração está na Bíblia. Não com aquela ilustração, mas aquele princípio que se busca falar ali está na Bíblia, né? Porque tem muita coisa escrita na Bíblia, quase todos esses ditados populares, a gente vai ver que a Bíblia é o referencial para aquilo ali. Então, podemos ter sucesso na nossa vida se a gente olhar esses princípios de liderança que deram certo e colocar em prática no nosso trabalho, nossa vida secular, na igreja, na nossa liderança da igreja, ok? E evitar aquelas coisas que deram errado, né? A gente sabe, por exemplo, que humildade e espiritualidade são princípios muito bons para a gente fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E a gente vai ver na Bíblia exemplos desses, né? Que reis que foram humildes, não humildes de se humilhar, de se subordinar, mas humildes de se subordinar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles reis que fizeram isso tiveram sucesso. E aqueles que não fizeram tiveram fracasso, né? Diz que o orgulho e a soberba precedem a ruína. E a gente pode ver vários desses reis que tiveram orgulho e tiveram soberba e foram arruinados, se arruinaram. Em terceiro lugar, é que independente de todas as coisas erradas que o povo fez e continua fazendo, né, Deus sempre ama e sempre amará o seu povo. Deus sempre tem este amor a Deus, né? Sempre que o povo de Israel se arrependia, confessava seus erros, confessava os seus pecados, pedia perdão a Deus e retornava a Deus, Deus estava lá, Pai amoroso, de braços abertos, aguardando o retorno do seu filho pródigo, né? Lembra da parábola do filho pródigo? Deus estava lá aguardando o retorno do seu filho pródigo. Mesmo depois de Jerusalém ter sido devastada, derrubada e o povo ir para o cativeiro, né? Deus, quando o povo se arrependeu, Deus o abençoou retornando, reconstruindo os muros, reconstruindo o templo, reerguendo. A reconstrução dos muros e do templo, a gente outro motivo de estudo, ele não era só a reconstrução do prédio, do muro. O muro era a moral da cidade, né? Era a soberania da cidade. Era não só da soberania, a moral da cidade, mas era a identificação do povo como o povo de Deus. Deus reerguendo o povo. Então, Deus nunca abandonou o seu povo, mas sempre que o povo voltava a Deus, confessava seus pecados primeiro, né? Pedia perdão na sequência, Deus ia lá e apoiava o seu povo e reerguia o seu povo. E a lição mais importante que a gente tira disso tudo é que Deus é soberano. O Senhor é soberano. Ele governa todas as coisas. Apesar de aparecerem reis tiranos, reis malvados, reis que faziam mal ao povo, Deus estava neste negócio, ok? É Deus que governa tudo e sobre todas as coisas. Eu lembro de uma passagem de João, quando Jesus está sendo julgado por Pilatos, ele fala: você só está me julgando porque tem um maior que te colocou aí, né? O que Jesus está dizendo: você só está me julgando porque Deus assim permitiu. Então veja que Deus é um poder atemporal. O poder de Deus não é um poder, né? Deus é uma pessoa. Deus tem um poder atemporal e ele não perde o controle das coisas. Então, se o povo está aflito, se o povo está escravizado como esteve no Egito, isso já estava previsto lá, Abraão, Deus já tinha falado a Abraão que o povo seria
afligido, estrangeiro, em terra estranha, né? Então, Deus não perde o controle da história. Deus domina e controla a história, né? E nós, quando fazemos a vontade dele, quando nos curvamos a ele, temos todo esse amparo e aparato de Deus. Então, mesmo que apareçam governos que caminhem contra a palavra de Deus, caminhem contra Deus, Deus é soberano. E ele vai julgar todos estes poderosos. Por mais que apareçam poderes, esses poderes fazendo contra a vontade de Deus, Deus o julgará. A gente vai ver ao longo das histórias, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e vai Deus lá e julga, e vai Deus lá e tira aquele rei depois de um tempo, deixa o povo sofrer. E quando o povo vai e se inclina a Deus e pede perdão, confessa seu pecado e pede perdão, então Deus tira aquele rei, né? E faz com que o povo volte para o centro da vontade de Deus, julgando aquele rei, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Caminhando então para a nossa conclusão, a gente não pode, ele bota não devemos temer qualquer poder que se levante contra o povo do Senhor. Eu falo, a gente não pode, né, temer nenhum poder que se levanta contra o povo do Senhor. Nós não podemos temer. Por quê? Porque a gente está do lado mais forte. Deus está do nosso lado, é Ele quem luta por nós. A nossa vitória será dada por Ele. Ele é o leão da tribo de Judá, é o filho de Davi, Rei dos reis, Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Não há poder terreno que vá ser sobre o poder de Deus. Se algo está acontecendo e parece que Deus perdeu o controle, a boa notícia que eu tenho para te dar é essa: Deus não perdeu o controle. Deus está permitindo alguma coisa acontecer. Por quê? Não sei. Nós vamos ver. Nós vamos enxergar isso no futuro, mas a gente precisa nos manter fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, cumprindo aquilo que é vontade de Deus. Mesmo que tempos difíceis venham, a gente tem que ficar centrado na palavra de Deus. Deus é soberano, Ele é o nosso soberano. E veja, esse mundo vai passar. Os reinos desta terra passarão, mas Deus não. Deus será o nosso rei eternamente. Quando formos para a vida eterna, aqueles salvos que alcançarem a vida eterna, aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, esses alcançam a vida eterna. E a vida eterna, quando formos para lá, seremos reinados, teremos um rei eterno para todo o sempre, e ele nos reinará com poder e glória. Então, as histórias dos reis de Israel vão nos trazer várias lições que nós vamos aplicar para as nossas vidas, no intuito de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Apesar de ser um outro tempo, de ser uma monarquia, um outro sistema de governo, de ser a história de Israel, as pessoas têm as mesmas características, as vaidades, o egoísmo, enfim, a falta de amor, têm as mesmas características. E o Deus é o mesmo. E ele agiu no passado com aqueles reis e poderosos castigando ou cumprindo a sua vontade, e da mesma forma ele age nos nossos dias. Daí nós podemos tirar lições para os nossos dias, ok? Para pensar e agir, como você ou eu enxergo o agir de Deus na história? Olhar para o passado, ver os reinos que aconteceram e como Deus agiu na história, dá para nós um conforto de olhar a linha toda a história e falar: Deus foi cumprindo a sua vontade assim, assim, assado.
A pergunta é, você entende que Deus, no nosso dia a dia, na nossa história, continua fazendo da mesma forma? Não é que a gente não tem o livre-arbítrio, não é que a gente não tem a liberdade de fazer as nossas escolhas. Nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, mas os planos de Deus, aqueles planos a longo tempo, a longo prazo, Deus os faz cumprir. Daí Jesus veio da raiz de Davi com toda essa história, com tudo o que aconteceu com o povo de Israel. Deus cumpriu a sua palavra do Messias vindo da raiz de Davi. Então Deus agiu ao longo da história, muitas vezes deixando também reis, tiranos, maltratar um pouquinho o povo para que o povo fosse trazido de volta aos seus caminhos. Ok? Então, precisamos enxergar este agir de Deus na história. Não só na história do passado, mas na nossa história também. Segundo, pensar e agir aqui, qual a forma que os livros de Reis e Crônicas marcam a sua vida? Talvez essa pergunta seja melhor respondida no final do estudo, né? Depois que a gente vê vários desses exemplos e aplicá-los à nossa vida. E a terceira, é possível ver o agir de Deus em suas decisões? Você consegue enxergar o agir de Deus nas suas decisões? Quando a gente toma uma decisão boa ou uma decisão ruim? Quando a gente toma uma decisão sem perguntar para Deus? Recomendação minha, né? Experiência própria. Não faça isso. Ore, converse com Deus, abra o seu coração para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas precisa falar, precisa conversar, precisa expor os seus problemas, expor as suas angústias, expor os seus medos, expor aquilo que você anseia, perguntar se é hora, se não é hora, se pode, se não pode, quem seria, como seria. Deus, o Senhor está nesse negócio, mas é uma coisa tão pequena. Consulta Deus, conversa com Deus. É uma compra? Tá, consulta Deus, fala com Ele. É muito importante a gente colocar Deus nessas coisas, porque quando Deus está no negócio, quando Deus está na nossa história, quando Ele está agindo na nossa vida desta forma, as coisas acontecem de uma forma sensacional, né? É muito bom ter Deus na nossa vida, né? Um exemplo que eu tenho é o meu casamento. Eu pedi a Deus uma namorada, a primeira, né? Tô casado com ela até hoje, né? Não que a gente não brigue, não que a gente consiga entrar em acordo em tudo, briga que a gente fala, né? O pessoal chama de DR, né? Aqueles desentendimentos do dia a dia, isso é normal, infelizmente, todos nós fazemos isso. Um dia que eu acordei ruim, mal, outro dia ela acordou mal, um dia a gente se estressa com alguma coisa, mas a gente conversa, a gente resolve as coisas, e graças a Deus, a minha esposa é aquela pessoa que Deus colocou na minha vida desde do namoro, 4 anos e 8 meses de namoro até o casamento, e já temos 31 anos de algum relacionamento, 26 de casamento, né, no centro da vontade de Deus. Ore, coloque para Deus as decisões da sua vida, as grandes e as pequenas. Problema, ficou aflito? Tá errado. Se eu fiquei aflito, e eu faço isso demais, né? Eu primeiro fico aflito, depois lembro de Deus. Que coisa feia. Primeiro lembra de Deus, depois fica calmo. Porque se você lembrar de Deus, você vai ver que Ele pode resolver, Ele pode te dar solução para todos esses problemas. Então, é importantíssimo que eu e você consigamos enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. O agir de Deus nas nossas decisões. Que tomemos decisões que não atrapalhem Deus. Não façam com que, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Aí vem uma decisão, eu não consulto Ele, toma a decisão errada, Ele vai fazer a vontade da minha vida? Vai, mas vai demorar mais. Vai ser um caminho mais longo, mais complicado e talvez até mais dolorido. Então,
Vamos botando a vida nas mãos de Deus, vamos pedindo para Ele agir, porque Ele com certeza sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E fazendo isso, nós estaremos sempre no lugar melhor, no melhor lugar do mundo, porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Que Deus nos ajude e nos acompanhe nesses estudos desse trimestre.